Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e quero falar hoje um pouquinho mais a respeito do jejum e gostaria de finalizar esse assunto com vocês hoje. Ontem nós falamos ali algumas coisas sobre a motivação do jejum, o que nos leva a jejuar, né? O que está no nosso coração. Isso é muito importante. A gente falou ali de um texto onde Jesus fala, né, para os discípulos de João, explica o porquê que os seus discípulos não jejuam, e fala que chegaria um momento que eles teriam que jejuar, né? Fala a respeito de quando ele fosse retirado, ele estava falando depois da sua ressurreição, que ele iria aos céus. Então diz para os discípulos de João que quando ele subisse aos céus, aí haveria necessidade de que eles jejuassem. Então é muito interessante ali quando a gente faz um paralelo assim e pensa, né, que a motivação inicial do jejum seria a ausência do Senhor Jesus. Então eu cheguei a citar ali no vídeo anterior que trata-se de um luto, né? E às vezes a gente atribui o luto apenas à morte, mas não, o sentimento de luto ele é, antes de mais nada, um sentimento de perda, né? Então isso seria a primeira motivação que Jesus apresenta ali a respeito do que nos levaria a jejuar, nós que somos discípulos dele. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro hoje, irmãos, é que nós não jejuamos, não devemos jejuar apenas por isso, né? Talvez a gente ouvindo assim apenas um vídeo, a gente fique pensando, mas então todos os jejuns que eu já fiz até hoje estava errado, eu jejuei porque eu estava me sentindo fraca, eu jejuei porque eu gostaria de me fortalecer espiritualmente, eu jejuei porque realmente eu queria uma resposta sincera diante do Senhor, né? Eu queria te dizer que não, que o jejum não foi errado. Inclusive, nós vamos encontrar várias referências do Senhor Jesus falando a respeito de jejum, né, em outras ocasiões. Inclusive, nós temos uma situação onde os discípulos tentam expulsar um demônio, né, e Jesus chega e fala para eles assim que aquele demônio não ia sair, aquela casta de demônios não iria sair, a menos que fosse debaixo de jejum e de oração. Olha só que legal o Senhor Jesus falando que o jejum ele traz uma autoridade espiritual, né? Ele traz uma força, ele traz uma aproximação de Deus, né? E isso eu quero deixar muito claro hoje, que o jejum, ele a gente falou assim de aquilo que seria a primeira motivação, aquilo que precisa estar na nossa consciência, que Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo que nós olhamos, irmãos, tudo que nós lemos na Bíblia, nós vamos ver que aponta para Jesus. A teologia chama isso de convergência bíblica. Então, qualquer prática espiritual, qualquer doutrina, tudo que nós analisarmos com um pouquinho mais de profundidade, nós vamos ver que para que seja genuíno, para que seja verdadeiro, para que cumpra o propósito pelo qual Deus ordenou, né? Jesus ordenou, os apóstolos deixaram ali os ensinos, o principal precisa convergir para Cristo. Então, sempre quando nós vamos fazer um jejum, e precisamos jejuar, aprendemos que jejum não é opcional, né? Sempre quando nós vamos jejuar, nós precisamos voltar a nossa mentalidade, a nossa consciência, os nossos propósitos, né, ao fazer o jejum, na consciência de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, amém? Isso é uma coisa que eu queria falar. A outra coisa, eu gostaria de fazer um alerta para ti, porque existe um movimento que não começou hoje, é algo que eu lembro de ver lá na minha adolescência, eu já via isso. Eu falo adolescência porque eu me converti aos 15 anos, e eu lembro de falarem essas coisas, e eu vejo isso muito forte ainda nos dias de hoje, e nós precisamos abrir a nossa mente sobre como realizar o jejum. Gente,
A gente vê assim, ó, pessoas fazendo jejum de chocolate, pessoas fazendo jejum de Coca-Cola, pessoas fazendo jejum de internet. Ah, eu vou fazer um jejum de Facebook, eu vou fazer um jejum de Instagram, eu vou fazer um jejum de WhatsApp. Irmãos, por favor, entenda o que eu vou te falar. Precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer. Eu não tenho medo de dizer aqui, não existe jejum de WhatsApp, não existe jejum de Coca-Cola. Nós precisamos crescer. Jejum é algo muito mais profundo, muito mais poderoso. Eu não consigo imaginar como que o Senhor Jesus lidaria com isso na hora de ensinar. Não, faz um jejum de WhatsApp, que daí você vai conseguir expulsar o demônio. Faz um jejum de Coca-Cola, que daí você vai se fortalecer espiritualmente. Desculpe, mas para mim isso parece uma grande infantilidade, uma grande bobagem, e nós precisamos crescer. Queria finalizar esse assunto jejum falando essas duas coisas. Primeiro, o jejum é uma prática espiritual que vai fazer parte da nossa vida, e ele vai nos trazer uma série de benefícios, né? Te instigo a fazer uma pesquisa sobre jejum. Todas as palavras onde Jesus fala sobre jejum, cita os apóstolos, outros homens de Deus ali no Novo Testamento, para você ver o quanto que jejum é importante. Paulo fala muito de muitos momentos que ele jejua, né? Isso é muito legal. E segundo, precisamos amadurecer, tá bom? Que Deus te abençoe. O meu nome é Valdomiro Rebelo, eu sou o pastor aqui da Igreja Brasa, na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal da igreja, compartilha com as pessoas, toca o sininho ali, clica no sininho para que você receba as notificações. A gente vai estar postando um vídeo todos os dias. Até amanhã. Deus te abençoe.